Eu estava pensando hoje pela manhã em muitos sonhos que Deus Ele já realizou na minha vida. Existem sonhos que nós temos que envolvem a vida dos nossos filhos, existem sonhos que nós temos que envolvem nosso casamento, existem sonhos que nós temos que envolvem a nossa vida profissional, existem sonhos que nós temos que envolvem o ministério. Quando eu paro para pensar nesses anos que se passaram, Deus já realizou na minha vida muitos sonhos. Na sua vida também. Deus realizou alguns sonhos e hoje você vive a realidade de sonhos que você teve alguns anos atrás. Se você parar um pouquinho para pensar, hoje você está vivendo e desfrutando coisas que alguns anos atrás era apenas um sonho, aí hoje é uma realidade. Essa é a prova de que Deus é um Deus que realiza sonhos. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Deus é um Deus que realiza sonhos, e os sonhos que Deus se realiza, eles podem se realizar de uma maneira rápida, assim ó, você piscou os olhos, dormiu, e quando você acordou, tudo muda, sabe? O que aconteceu? Tudo muda. Sonhos assim que acontecem do dia para a noite, de maneira inesperada, é o sobrenatural de Deus acontecendo. E eu sinto muito em meu coração de que nesse ano 2023, muitas pessoas vão dormir de uma maneira e quando acordar, algo sobrenatural vai alcançar essas pessoas. Eu já disse algumas vezes e vou repetir, o sobrenatural é algo que não se explica. Então você imagina, você dorme e quando você acorda, há um mover, algumas coisas começam a acontecer. Escute o que eu vou falar para você, viu? Algumas coisas boas, elas quando começarem a acontecer na sua vida, elas vão começar a acontecer uma atrás da outra, vai pipocar de tudo que é área. E quando se pergunta, o que está acontecendo com você? Não tem como explicar de maneira natural. O que está acontecendo comigo é sobrenatural. E esse ano 2023 nós vamos viver muito isso. Você está preparado para isso? Existem alguns sonhos que eles demoram um pouco mais para se tornar realidade, mas se tornam realidade. E uma coisa que eu constantemente faço é trazer esses sonhos aqui para minha mente como uma imagem. Esses grandes sonhos que eu tenho para o futuro, que são coisas que de fato é um sobrenatural de Deus para acontecer, esses sonhos eu consigo transformar eles numa imagem, fica aqui na minha cabeça direto, assim, ó, sabe, batendo. Eu quero ensinar você a fazer algo que pode trazer a realidade de sonhos para a sua vida chegando. Você quer fazer algo comigo agora? Como nós vamos fazer? Bota a mão assim no seu coração, ó, e aí você tem que sentir o seu coração batendo. Você está sentindo o seu coração batendo? Se não está sentindo, respira fundo assim, ó, e você vai sentir. O seu coração batendo é a prova de que Deus, Ele acredita que você é capaz de agir no que precisa agir para poder experimentar o milagre. Tá, mas por que o milagre não acontece? É porque você não tem a imagem bem definida aqui na sua mente desse milagre.
Então vamos fazer isso daí agora. Segura assim põe a mão no peito, e eu quero que você comece a pensar em coisas muito boas da parte de Deus acontecendo dentro da sua casa. Quem sabe lá na sua casa o que tem acontecido nos últimos meses é tristeza em função de muitas brigas. O que tem acontecido na sua casa é separação, é frieza. Mas você vai criar uma imagem diferente disso. A imagem que você vai criar é o sorriso nos lábios de todo mundo no seu lar. Você vai criar uma imagem na sua mente do amor sendo transbordado de todos que estão debaixo desse teto. Não existe ira, não existe raiva, não existe rancor. Todos estão transbordando em amor. A sua casa está bonita, os cômodos estão bem arrumados, tudo pintadinho, os melhores móveis, tudo que você sempre sonhou está dentro da sua casa. E você sente paz no seu coração em estar em um ambiente assim. Não apenas sente paz, mas você escuta o barulho das pessoas à sua volta, que também transmite paz. Você começa a imaginar e trazer à sua memória você prosperando no seu trabalho, você montando o seu negócio crescendo, e você se alegra com isso. Então, eu quero que você, enxergando isso, você vai abrir a sua boca e dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu vejo prosperidade do Senhor chegando sobre a sua vida, e à medida que essa prosperidade vai vindo na sua direção, você vai se alegrando, e você pode dizer mais uma vez: muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Agora você abre os seus olhos, abra os braços assim para os céus e diga mais uma vez: muito obrigado, Jesus. Ô irmão, faz isso todo dia pela manhã. Traz aqui na sua memória a imagem de sonhos que você tem para o futuro, e aí você diz: muito obrigado. Você sabia que isso que nós estamos vivenciando aqui hoje, há uns 15 anos atrás, não tinha nem metade disso aqui. Há uns 15 atrás nem era esse prédio aqui, mas eu já enxergava isso, e eu abria os braços, e enxergando vocês eu dizia: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Foram sonhos que eu tive lá atrás. Eu tenho algumas imagens aqui na minha mente que envolve isso aqui transbordando para a direita, isso aqui transbordando para frente, isso aqui transbordando para trás. Olha, existem alguns adolescentes, jovens e até crianças que eu olho, eu vejo, quando eu abraço uma criança, quando eu chego perto, eu vejo essa criança, ela sendo tremendamente usada em adoração aqui no altar. Existem alguns adolescentes e jovens que eu já vejo pastores pregando com autoridade, pessoas sendo abençoadas. Eu tenho essa imagem. Eu tenho essa imagem, irmão. E aqui, daqui a alguns anos, eu vou falar com você: olha, isso que nós estamos vivendo hoje era algo que eu sonhava há um tempo atrás. Ai, como é bom adorar a Deus. É bom, não é? Existem sonhos que eles vão levar um tempo, e existem sonhos que vão acontecer rápido. Então, eu quero ensinar você a viver a realidade de um sonho que acontece rápido. Você não vai fechar os seus olhos. O movimento que você vai ter é um movimento de tocar. Irmão da direita, irmão da esquerda, assim, ó, bota assim. Bota a mão no nome dessa pessoa. E aí você vai dizer, com autoridade, tá bom, irmão? Você vai dizer: o meu sonho é um dia, quando acabar o culto, jantar na sua casa. Aí você dá um aplauso para Jesus assim.
Cutuca o vizinho e fala: que tal hoje? Que tal hoje? Alguns o milagre vai acontecer rápido, outro vai demorar algum tempo, mas vai acontecer, permanece firme que vai acontecer. Bom, queridos, olha só. Naamã, nós vamos falar hoje sobre a vida de Naamã. Naamã, ele era um general, que ele era muito vitorioso nas suas batalhas, mas ele tinha um problema, porque ele se tornou leproso. Então Naamã, para ser curado da sua lepra, ele precisa ir no Rio Jordão e mergulhar quantas vezes? Quantas vezes? Não. Tem certeza? Ó, irmão, foi 7 vezes mesmo? Não. Quem aqui está na dúvida se foi 7? Levanta a mão para eu ver. Quem tem certeza, levanta a mão para eu ver. E quem nem levantou com tendo dúvida e nem quando tem certeza, levanta a mão. É porque você não é na dúvida. Olhe para cá, eu quero falar uma coisa. Preste atenção nesse ensinamento aqui. Se nós não vigiarmos, uma fala, ela pode mudar uma verdade que nós temos certeza que é. Então você tem que tomar muito cuidado com a fala das pessoas no seu ouvido, porque a maneira como uma pessoa fala, ela pode desvirtuar você de uma verdade que você tem certeza. Você precisa ficar muito vigilante para que você não seja induzido por uma fala a acreditar em algo que não é verdade, e aí isso daí arrebentar com a obra que Deus está fazendo na sua vida. Naamã mergulhou quantas vezes no Rio Jordão? Isso aí. Então, para Naamã experimentar o sobrenatural, ele precisou de dar 7 mergulhos. A mensagem que nós vamos passar para você é que para viver o sobrenatural, nós vamos precisar de dar 7 passos. Não vão ser 7 mergulhos, vão ser 7 passos. E por que eu dei esse título na mensagem de 7 passos? Porque o que é um passo? Um passo, preste atenção em mim aqui, ó, é um movimento que eu faço em direção a algo. Então, eu dei um passo e eu estou me movimentando em uma direção. Eu dei 2 passos e eu continuo me movimentando em uma direção. 3 passos e eu vou chegar. Porque eu me movimentei, eu vou chegar. Os 7 passos para viver o sobrenatural são 7 movimentos que você precisa fazer. Se você não se movimentar, você não experimenta o sobrenatural, mas se você se movimentar, você chega ao sobrenatural. Quantos querem ouvir essa mensagem dos 7 passos? Diga como Bora ler a Bíblia? 2 Reis capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Como é que é o nome? É o PED? É PED, sei lá. Vamos aqui o texto, ó. 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, ele ficou leproso. Note que Naamã, ele não nasceu leproso, ele ficou leproso de repente. Foi algo que aconteceu de maneira inesperada. Ele era um general, um comandante do exército. Ele era reconhecido pelas suas vitórias, mas de repente ele é tomado por uma lepra. Algumas pessoas que estão aqui essa noite, elas foram tomadas de repente por uma situação que você não esperava que iria acontecer. Estava tudo fluindo e indo bem na sua vida, mas de repente alguma coisa aconteceu que não foi bom para você.
Então, como Naamã, você está precisando de um agir sobrenatural de Deus. Vamos ler agora. O Naamã, quando ele ficou leproso, a menina que trabalhava na sua casa, quando viu a sua lepra, ela disse para Naamã assim: meu senhor, se o senhor for até o profeta de Israel e pedir para o profeta de Israel orar por você, ele vai orar e você vai ser curado dessa lepra. Então Naamã ouviu aquilo, preparou uma comitiva e falou: eu vou até o profeta, já que ele vai orar por mim e eu vou ser curado dessa lepra, eu vou até ele. E ele foi. E quando chegou lá, olha o que aconteceu, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros, e ele parou à porta da casa de Eliseu. Chegou lá na porta do profeta. Versículo 10. Eliseu então enviou um mensageiro para dizer: vai e lava 7 vezes lá no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Tinha que ir no Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. Essa foi a orientação do profeta. Agora o versículo 11 diz: Naamã então ficou indignado. Quando o profeta falou que ele teria que ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, Naamã ficou indignado, e quase que ele perde o seu milagre porque ele ficou indignado. Existem algumas pessoas de que elas vêm buscar o seu milagre aqui, e algo acontece que não era da maneira que ela queria, e ela vai embora indignada, e é por isso que perde o milagre. Você sabia disso? O Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, e ele invocaria lá o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. O Naamã, ele ficou indignado porque o profeta, ele nem foi receber Naamã na porta. O profeta mandou um servo dizer para Naamã de que Naamã deveria de ir no Rio Jordão mergulhar. Ele saiu irado porque não foi do jeito dele. Você sabia que algumas pessoas, elas vêm na igreja para poder buscar o seu milagre, e porque algo não aconteceu do jeito que ela queria, ela sai indignada? Eu não gostei de algo que aconteceu no estacionamento, e ela vira e ela vai indignada. O lugar que ela deveria de vir para receber o milagre dela, ela sai daqui indignada. Como é que pode isso? Assim foi com Naamã. Ele saiu indignado. Versículo de número 12. O Naamã disse: não são os rios de Abana e de Fapar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles, e aí eu seria purificado? Então ele foi embora dali furioso. Como é que Naamã foi embora dali, gente? Já foi embora daqui da igreja furioso? Eu não gostei de algo. Você já foi embora de uma cela e você ficou furioso com algo que aconteceu naquela cela? Pois é, sinto lhe dizer, é nesse dia que você saiu furioso que Deus ia manifestar o milagre que você precisava na sua vida. Foi nesse dia. Nesse dia que Naamã ficou furioso, é o dia que o milagre iria acontecer. Mas graças a Deus por gente boa que estava do lado de Naamã. Porque quando Naamã estava saindo furioso, irmão, como é bom ter gente boa do nosso lado. Pergunta para o seu vizinho: se é gente boa ou é gente complicada? Pergunta para ele: gente boa ou é gente complicada? Porque olhem para mim aqui, eu vou dizer: gente complicada complica a sua vida, gente boa te ajuda a se alinhar com o Senhor e melhora a sua vida. Graças a Deus que Naamã tinha gente boa do lado dele. Seu vizinho lá é gente boa? Se for, ele vai levar você para comer uma pizza hoje. Se não for, ele vai dar uma desculpa. Vamos lá. Olha o que a galera que é gente boa falou para Naamã:
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais ele apenas diz que você deve se lavar ali nesse rio para ser purificado. As pessoas que estavam ao lado do Naamã, que era gente boa, alertaram ele: você está indo por um caminho perigoso, meu senhor. Gente boa que está ao teu lado te alerta para você não ir por caminhos perigosos. Gente complicada, ela fomenta o seu coração para você entrar em caminhos perigosos. E olha o que essas pessoas falaram para o Naamã: se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil. Sabe o que isso significa? De que o milagre que nós estamos precisando não está por trás de algo difícil, é algo fácil, mas que nós estamos resistindo de fazer. O sobrenatural que você precisa não é algo mirabolante que vai ter que acontecer, é algo fácil, é só você obedecer ao fácil. Você está querendo desenhar uma coisa difícil demais, e o milagre não está no difícil, o milagre está no fácil. É simples, você que está complicando a história. Bom, aí o versículo 14 diz: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Assim ele faz assim, ó, com a mão assim, ó. Mais uma vez. O Naamã desceu. Sabe qual é o segredo para muitas pessoas experimentarem o sobrenatural? Que está faltando, que é algo simples. Descer. Ele desceu, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele se tornou como de uma criança. Diga aleluia. Irmãos, o milagre de Naamã foi algo tão poderoso que lá no Novo Testamento Jesus vem falar sobre esse milagre. Lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 27, Jesus diz: na época de Naamã tinham muitos leprosos, mas só ele foi curado. Eram muitas pessoas que estavam com problema de lepra, mas só um foi. É igual aqui, existem muitas pessoas que aqui estão precisando de um sobrenatural, mas eu sinto dizer, muitos não irão receber, e muitos irão receber, talvez poucos. Esse ano inteiro, que é o ano do sobrenatural, existem pessoas que estão desesperadas e precisando de um sobrenatural. E não é porque está todo mundo precisando de um sobrenatural que todo mundo vai receber, algumas pessoas vão receber. Porque se tinha um montão, só Naamã foi, o que eu vou fazer? Eu quero observar aquele que experimentou o sobrenatural, quais os passos que ele deu, o que ele fez. Então vamos lá, que eu vou começar já aqui de uma maneira muito objetiva, dizer para você quais os passos que é preciso dar para que esse ano você viva de fato o sobrenatural. O primeiro passo que nós precisamos dar é desenvolver expectativa em nosso coração para aquilo que Deus vai fazer. Logo que Naamã recebe ali um conselho da serva que trabalhava na sua casa, para ela ir até o profeta, que se o profeta orasse, ele iria ser curado. Naamã começa a criar uma expectativa no seu coração, e ele já escala a comitiva, ele prepara ofertas para levar até o profeta. Ele entra na carruagem e ele vai com a sua comitiva, porque o coração dele começou a ficar gerando expectativa para o milagre que ele iria receber. O primeiro passo é gerar em nosso coração expectativa para experimentar o sobrenatural de Deus. Não adianta só você ter a necessidade, você precisa ter expectativa. E o que é estar com o coração cheio de expectativa, irmão? Vou te explicar.
Quem aqui gosta de tirar férias, passear na praia? Búzios, Arraial do Cabo, diga aleluia. Angra, oh glória. Qual o lugar que você gosta de ir aí? Então chegou Araruama. Chegou o momento que está aproximando o dia de você tirar as férias. Ir para Búzios, para Arraial do Cabo. É amanhã. Como é que você fica hoje? Uau, é amanhã, aleluia, oh, glória a Deus, meu Deus. Estava demorando. É assim ou não é assim? Porque o seu coração fica cheio de expectativa. Tem gente que nem dorme direito, porque fica pensando, ai, amanhã, aleluia, aleluia. É porque o seu coração está cheio de expectativa. Essa mesma expectativa a gente tem que ter quando a gente vem cultuar a Deus. Não pode ser um domingo qualquer. Por que muitos não receberam? Porque só Naamã estava com expectativa. Eu preciso vir para uma reunião como essa e o meu coração tem que estar, é hoje. Hoje eu saio dali recebendo algo especial. Você quer ver um outro exemplo de expectativa? Está tudo certo que você vai numa churrascaria. Ô Elaine, levanta a mão assim. Lá no altão, as duas, tá vendo essa moça aqui? O nome dela é Elaine. Semana que vem, ela vai marcar para ir na melhor churrascaria que você conhecer, vai pagar para 10 pessoas dessa igreja, já está selado. Vamos escolher churrascaria, qual churrascaria que você mais gosta? Ó, Mocelim, qual a outra? Verdana, qual a outra? Vacaria, ó. Vamos que todo mundo vai na quarta-feira agora na Vacaria do Sul. Elaine pagando a conta. Marido já está do lado dela. Que encrenca que você foi arrumar para mim. Então, vamos pensar no seguinte. É quarta-feira que você vai na churrascaria. E aí você acorda na quarta-feira de manhã, você fala, é hoje. Ainda mais Elaine pagando, fica melhor ainda, né? Vou detonar. Quando você se prepara para ir para uma churrascaria, muitas pessoas ela até falam, não vou nem almoçar hoje, nem almoçar. Porque quando chegar lá, é assim ou não é assim? Porque você está gerando no seu coração expectativa para quando chegar naquela churrascaria se meter bronca. Essa mesma expectativa que nós temos para ir numa churrascaria é a expectativa que nós precisamos ter para vir para receber de Deus na sua presença. Se você fica sem almoçar e sem tomar café para poder ir numa churrascaria, por que você não fica sem almoçar ou sem tomar café, jejuando para falar, esse domingo eu vou receber de Deus algo que eu nunca recebi? É expectativa. Primeiro passo para viver o sobrenatural, expectativa. Naamã teve isso. Não venha para esse culto como se fosse mais uma reunião. Não, ela precisa ser a sua reunião. É o seu dia. É o seu momento, é a sua hora. O segundo passo para eu experimentar o sobrenatural é eu ficar atento para as oportunidades que Deus está fazendo aparecer na minha frente, sinais que Deus está te mostrando. Sabe que o sobrenatural que Naamã viveu, ele começou com um sinal de uma menina que trabalhava na sua casa. A menina, quando viu ele leproso, falou, meu senhor, o senhor poderia resolver esse problema. Naamã era um comandante de alta patente. Só que mesmo sendo um comandante de alta patente, ele deu atenção ao sinal de uma menina que trabalhava como escrava na sua casa. Existem sinais que Deus está dando para você a respeito de coisas que Ele quer mudar na sua vida.
Você precisa ficar atento aos sinais que Deus está dando e agarrar a oportunidade, porque escute uma coisa que eu vou dizer: existem oportunidades que elas passam na nossa frente e depois ou elas vão demorar muita coisa para voltar, ou elas nunca mais vão voltar. Deus está dando sinais para você de uma mudança que Ele quer fazer na sua casa. Deus está dando sinais de uma transformação completa que Ele quer fazer na sua vida. Observe os sinais e agarre a oportunidade. Você vai deixar essa oportunidade passar de novo? Fique atento aos sinais e agarre a oportunidade. Esse é o segundo passo para você viver o sobrenatural. O terceiro passo para eu viver o sobrenatural é caminhar debaixo de autoridade. Os amigos de Naamã falaram bem assim: se o profeta te pedisse para fazer uma coisa difícil, você não faria, quanto mais uma coisa fácil como essa. Deixa eu te contar uma coisa: caminhar debaixo de autoridade não é uma coisa difícil. Mas muitos, eles não fazem isso que é simples. Fazem um monte de coisa que é boa, mas o simples eles não fazem. Caminhar debaixo de autoridade, aí perdem o favor de Deus, perdem o manifestar da glória de Deus. Olha o que Naamã fez. Naamã, ele era um general que estava debaixo da autoridade do rei da Síria, e logo lá no versículo inicial desse capítulo diz que Naamã, ele antes de ir para o profeta, ele pega cartas de autorização do rei. Ele pede para o rei: você me autoriza a ir no simples, uma coisa simples. Aí Naamã mostra o quanto que estar debaixo de autoridade para ele é importante. A Bíblia nos ensina que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e honrar a mãe. É estar debaixo da autoridade. Um filho, um adolescente, um jovem que quer ter um futuro próspero e abençoado, a primeira coisa simples que ele tem que aprender é estar debaixo da autoridade dos seus pais. Isso é muito mais fácil do que um monte de situação difícil que você está tentando fazer com a força do seu braço. Naamã mostra que ele reconhece a autoridade do rei quando vai pedir autorização para ir até o profeta. Em Lucas capítulo 7, do versículo 7 ao 9, conta um centurião, uma autoridade da época, que estava com um empregado seu doente. Ele pede para Jesus: Jesus, o senhor pode, por favor, liberar uma palavra para que o meu servo ele seja curado? Eu vou mostrar para você o texto, coloca aí para mim. O centurião está falando para Jesus assim: por isso nem me considero digno de ir a teu encontro, mas diga apenas uma palavra e o seu servo será curado. Versículo 8: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Eu digo para um: vá, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E eu digo para o meu servo: faça isso, e ele faz. Versículo 9: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Quando o centurião mostra para Jesus de que ele estava debaixo da autoridade, quando ele mostra, Jesus diz para todo mundo que estava à volta: olha, não vi uma fé igual a essa, porque fé está ligada à autoridade. Pessoas de fé, elas sabem caminhar debaixo de princípio de autoridade. Pessoas incrédulas, elas rejeitam o princípio de autoridade. Então por isso que esse centurião, ele experimentou o milagre dentro da sua casa. Olha o que aconteceu, versículo de número 10.
Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram lá o servo reestabelecido. Eu quero dizer para você de que quando você chegar na sua casa, você vai encontrar um milagre de Deus acontecendo lá naquele lugar. Deus está visitando a sua casa agora, nesse momento, porque você está se colocando em uma posição de receber a autoridade de Deus sobre esse lugar. Então na sua casa, quando você chegar, algumas situações estarão mudadas. Deus vai mudar o quadro, Deus vai reverter essa história. Você vai viver um milagre lá no seu lar, em nome de Jesus. O centurião estava orando, não por ele estava orando por alguém que estava na casa dele. Muitos estão aqui hoje, e o sobrenatural que você está pedindo não é para você, o sobrenatural que você está pedindo é para alguém que está lá dentro da sua casa. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar a sua casa. O quarto passo para experimentar o sobrenatural é renunciar à aparência externa. Naamã, ele tinha a sua farda de general, e para ele ser curado, ele ia precisar de tirar a farda de general, as medalhas, imagina, tudo que é medalha, ele era vitorioso demais. Só que para ser curado, ele tinha que tirar aquela aparência de ser alguém vitorioso demais e mostrar a sua lepra. Renunciar à aparência externa para experimentar o sobrenatural. Muitos não renunciam à aparência externa porque estão preocupados com o que os outros vão dizer. O que as pessoas vão falar de mim se eu fizer isso? Mas você vai se importar com as pessoas? É você que está pagando um preço danado. Deus está falando para você ajustar algumas coisas, para você fazer tanta coisa na sua vida, e você não faz porque você está preocupado com o externo. Você não faz porque você está preocupado com o que as pessoas elas vão falar de você. E você vai continuar vivendo dessa forma. Você vai continuar sofrendo dessa maneira como você está sofrendo. As pessoas que estão olhando do lado de fora, que você está preocupado com o que elas vão achar, essas pessoas, elas não resolvem seu problema. Você está sabendo disso há muito tempo já. Então não fique preocupado com a aparência externa, mas fique preocupado com o milagre que verdadeiramente você precisa receber na sua vida. Esse é um passo importante para dar. O quinto passo para experimentar o sobrenatural é permitir eu ser curado pelo lado de dentro para experimentar o sobrenatural do lado de fora. O verdadeiro milagre que Deus queria fazer em Naamã não era na lepra que estava na pele, mas era no coração aqui dentro. Deus queria tratar Naamã do orgulho, por isso que Naamã, ele quando chega diante do profeta e diz: eu poderia mergulhar em outros rios. O profeta: você vai ter que mergulhar no Rio Jordão se quiser ser curado. Tem que descer. Como é? Eu não poderia fazer aqui do meu jeito. Não, não é do seu jeito, Naamã. Se você quiser, tem que descer. Era o tratamento do orgulho, era o tratamento do lado de dentro. Sabe que algumas situações difíceis que você está enfrentando hoje, essas situações difíceis, elas são apenas a oportunidade que Deus está utilizando. Você está buscando o milagre para essa situação, mas Deus está usando essa situação para Ele poder tratar algo que precisa ser tratado aqui do lado de dentro, que vai prejudicar a sua vida inteira se não for tratado. No caso de Naamã foi o orgulho. Quem sabe no seu caso é a mágoa. Você está acumulando mágoa e ressentimento no seu coração já há muito tempo. Então tudo de luta que você está passando do lado de fora é uma oportunidade que Deus está usando para tratar você do lado de dentro. Porque se não for tratado isso do lado de dentro, você vai viver uma vida inteira de derrota.
Uma vida inteira de sofrimento, e você quer viver uma vida inteira de sofrimento? Eu acredito que você não quer viver isso. Então vamos facilitar a história. Como? Deus trata logo do lado de dentro. Eu vou abrir mão do meu orgulho. Porque pode ser esse orgulho que você tem que atrapalha você no seu relacionamento em casa. É esse orgulho que você tem que está fazendo o seu casamento cada vez mais esfriar. Porque o orgulho faz com que você endureça. É esse orgulho que você tem que te atrapalha em tudo quanto é lugar que você vai trabalhar. Você não cede ao seu orgulho, você não desce. Aí quando você não desce, você bate de frente e não para em lugar nenhum. É esse orgulho que Deus quer tratar em você, porque ele te atrapalha de ter amizades longas e duradouras. O que Deus quer tratar do lado de dentro, para que você possa experimentar o sobrenatural do lado de fora? Facilite e deixe Deus tratar do lado de dentro. O sexto passo que nós precisamos dar para experimentar o sobrenatural é não escolher a maneira como Deus vai agir. Deixa Ele agir da maneira dele. Como assim? O Naamã, ele disse para o profeta: olha, eu não vou mergulhar no Rio Jordão não, quero mergulhar em outros rios. E o profeta falou: se não for no Rio Jordão, não tem sobrenatural para você. O ensinamento é o seguinte: se é Deus que vai fazer o sobrenatural, é do jeito dele, não é do meu jeito. E há um problema muito sério quando nós estamos querendo dizer para Deus o que ele tem que fazer. Não, Deus, porque o Senhor tem que entrar lá em casa, você tem que mudar o meu marido e fazer ele assim, 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 assim. Não, Senhor, porque eu não quero mais que ele fale dessa maneira, nem ele, é assim, 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 tá? Deus, o Senhor tem que entrar lá no meu trabalho, você tem que mudar lá as coisas, tem que funcionar assim, assim, assim. E Deus está indo para a gente falando assim: é mesmo que tem que ser do seu jeito? Ai, ai, ai. Entrega para Deus e se submeta à direção que Deus vai dizer, para que seja do jeito dele e não do nosso jeito. O sobrenatural vai acontecer quando você abrir mão do seu jeito e falar: Deus, faz do seu jeito, e eu estou aqui para obedecer o seu jeito. É complicado quando a gente quer ensinar para Deus, né? A gente sabe tanto e a gente quer ensinar para Deus. Isso não funciona. Não funciona. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que todas as coisas Ele fará. Entrega para Deus o seu caminho. Entregar para Deus o meu caminho é eu falar para Deus: Deus, aqui está o meu caminho, eu entrego para o Senhor o meu caminho. À medida que eu estiver caminhando como eu entreguei para o Senhor vai me direcionando. Faz isso, faz isso, faz isso. Entregar o meu caminho para Deus é deixar Ele direcionar a minha vida. E à medida que Ele está direcionando a minha vida, mas encontrei uma batalha aqui, o mais Ele fará. Se você está seguindo o caminho dele, deixa de que Ele vai tomar conta disso. Mas eu vim para cá, para a esquerda, e estourou uma bomba aqui, o mais Ele fará. É o caminho dele, deixa que Ele paga a conta. Enquanto for o seu caminho, você paga a conta. Se você entregar para o caminho, para a mão de Deus, pode ter certeza, quem paga a conta é Ele. Então faz do jeito de Deus e para de fazer do seu jeito. Aí você vai experimentar o sobrenatural. O sétimo passo para experimentar o sobrenatural é que, se eu quero experimentar o sobrenatural, eu tenho que obedecer à direção do Senhor, mesmo que ela seja uma direção difícil para mim. O difícil para você é você
permanecer mergulhando 7 vezes. Imagina o Naamã, cara, já tenho que abrir, olha só, presta atenção aqui, já tenho que abrir mão do meu orgulho, tudo bem, não vou mergulhar nos rios que eu queria não, vou obedecer, vou mergulhar no Rio Jordão, mas eu vou dar uma baixadinha, baixo uma vez, beleza pura, resolvido, tá? Cumpri a regra, recebi o milagre, tudo bem? Sim? Uma vezinha? É isso aí? Não, 7 vezes. Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas falam assim, agora eu vou obedecer a Deus, pastor, eu vou obedecer. Só que você obedece uma vezinha. Você fala, agora tá bom, né? São quantas vezes? Mas são 7 mesmo, porque tem gente que vai contar, né? 1, 2, pastor, já fiz 8, pastor, agora nada. Não, 7 tem um significado. O 7 é o número da perfeição. O 7 é o número do ciclo fechado. Então quando diz que Naamã mergulhou 7 vezes, é porque Naamã encerrou o ciclo. A criação toda foi feita em 7 dias. Ciclo encerrado. Perfeição. Quando Josué vai dar a volta nas muralhas de Jericó para que elas caiam e eles possam chegar na terra prometida, foram 7 dias. Eram 7 voltas no último dia, porque 7 se completa o ciclo. Se você quer experimentar o sobrenatural, obedeça a voz do Senhor para você completando o ciclo e não fazendo apenas por um momento. Muitas vezes você obedeceu uma direção do Senhor, só que você obedeceu só por um momento, você não deu os 7 mergulhos, você não completou o ciclo. É mais ou menos o seguinte, ó. Algumas pessoas lutam para emagrecer e perder alguns quilinhos. Quem que está lutando por isso? Diga, aleluia. Aí você faz mais ou menos assim, tá? Pensa só comigo, já fiz muito isso, já fiz, graças a Deus o Senhor me fez converter nessa área, aleluia. Mas você pensa mais ou menos assim, não, agora eu vou ser sério, segunda-feira é o dia, né, irmão? Quem aqui já marcou, segunda-feira eu vou, agora, eu já sei disso, Deus me deu essa revelação aí, Débora. Pablo que eu diga. Então, segunda-feira eu começo, aí de boa, segunda-feira, alimentação saudável, uma atividadezinha física. Terça-feira a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira, quando chega sexta-feira, você vai na balança pesar. Aí quando você pesa na balança, fala, o quê? Tô 5 dias fazendo isso, não diminuí nem 500 gramas? Eu vou parar com esse negócio, não está adiantando nada? É assim ou não é assim? É porque não se completa o ciclo. Ó, você sabe o que eu aprendi quando eu estava nesse processo? Pastor, não olha a balança, continua focado, porque com o tempo você vai ver o resultado. Para de ficar olhando a balança, continua focado aquilo que você sabe que tem que fazer. Você sabe que tem que fazer. Toda hora você começa a servir a Deus e para no meio do caminho, você não completa o ciclo. Você está olhando, mas nada acontece. Mas como que nada acontece? Você não completou o ciclo. Completa o ciclo. Eu garanto para você que se você completar o ciclo, você vai desfrutar, seja em qual área da vida for. Seja na questão da sua saúde, seja na questão sua financeira, seja na questão espiritual, completa o ciclo, permanece ali focado. Naamã são 7 mergulhos, completa o ciclo. Quer viver o sobrenatural, completa o ciclo. Eu sei que tem um grupo de pessoas que está aqui, que está prestes a desistir, porque você não está vendo as coisas mudarem. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer, completa o ciclo, não abandona no meio do caminho de novo, completa o ciclo. Meu Deus! E eu garanto para você que você vai experimentar o resultado. É só você completar o ciclo. Por favor, fique de pé.